das tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Todos os dias nós almejamos um horário para a sós conversar e falar com o nosso Deus. Mas agora chegou o momento de, em família, nos dirigirmos ao altar do Senhor para ouvir a voz de Deus. A música vai tocar e os irmãos que se sentirem à vontade se acheguem para orarmos juntos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho para falar com Deus. Bendito Deus, glorioso Senhor que habita nos altos céus e que conhece os nossos corações e que nos sonda e nos julga com justiça, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, que se faça presente nesse culto. Pedimos a ti que socorra os necessitados, que participe das nossas vidas, nas nossas tristezas, mas também, Senhor, queremos a tua presença nas nossas alegrias. Rogamos a ti, Senhor, que nos dê um bom dia de sábado na tua companhia e que siga conosco nas nossas vidas para que possamos um dia encontrá-lo e vê-lo face a face. Glorificamos o teu nome, pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.
Amém. Vamos ouvir agora, irmãos, uma mensagem no telão sobre os dízimos e as ofertas. Provai e vede. História de hoje. Deus protege um campo. Faz 55 anos que eu sou adventista. Eu sou agricultor e cultivo soja. Nós que cultivamos soja temos vários perigos no plantio, porque quando vem a praga, o grão não se desenvolve. E então a planta fica pequena e não se desenvolve como tem que se desenvolver. Outros perigos que tem também este cultivo é a umidade da água. Quando passa a chover muito, se desenvolvem as pragas, como os fungos, as lagartas. Justamente no ano passado, quando as folhas estavam a ponto de florescer, choveu 10 dias seguidos. E pensávamos que a colheita se perderia toda. Nos reunimos a cada noite para fazer o nosso culto e pedíamos a Deus especialmente que protegesse o nosso cultivo. A cada dia, meu esposo ia, revisava o cultivo. Chovia, o vizinho tinha um cultivo ao lado do nosso campo e se via os efeitos da praga que estava danificando. Outra vez nos reuníamos, orávamos, pedíamos ao Senhor, seguíamos sendo fiéis, apesar da ameaça que significava perder esta colheita. E ao fim de 10 dias, podíamos ver que o campo estava em boas condições. Depois de ver a mão de Deus, no caso da nossa colheita de soja, com meu esposo e minha família, estivemos pensando que a bênção foi tão grande, vimos como humanos que não podíamos tomar mais do que tínhamos para dar ao Senhor. E entre as tarefas que se realizam no campo, como a criação de animais, nós decidimos dedicar a cada ano o primeiro novilho que nascesse para o Senhor. O criamos por um certo tempo, logo vendemos e entregamos o dinheiro à igreja, com o fim específico de continuar a obra que a igreja está realizando neste lugar. E realmente temos sido abençoados, porque praticamos isso na nossa família. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Enfim.
Oremos. Agradecemos a Ti, Senhor, as bênçãos e pedimos a Ti, Senhor, que continue nos abençoando para que possamos, Senhor, continuar trazendo os dízimos, as ofertas. Pedimos também que abençoe os doadores e abençoe aqueles que não o puderam fazer. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Meu amigo, eu bem sei que cansado tu estás. Já esperaste tanto tempo, ele ainda não voltou. Mas amigo, não te esqueça, ele cumpre o que falou e está só esperando tua firme decisão. Ele vem buscar os filhos seus, e agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. Meu amigo, neste não há nada mais pra ver. É preciso olhar pro alto, pois do céu virá o poder. Só nos braços do bom mestre é possível salvação. Pouco tempo ainda resta, dê a ele a tua mão. Ele vem buscar os filhos seus, e agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. Ele vem buscar os filhos seus, e agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. É o Deus de eterno amor. É o Deus de eterno amor. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos e amigos, um lindo sábado para todos nós. Uma grande alegria estar na casa de Deus após uma semana. Acho que você também está feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que muitos, como eu, tiveram uma semana bem corrida, uma semana atarefada, cheia de trabalhos, ansiedades, preocupações, mas também muitas alegrias e muitas bênçãos. E eu estou muito feliz porque Deus tem sido muito bom comigo, com a minha família, e eu estava ansioso pelo sábado.
para poder estar na casa de Deus, com as pessoas que eu amo, os meus amigos, e poder aqui prestar um culto, cantar louvores ao Deus que tem sido tão fiel e tem sido tão bom para com todos nós. O tema que eu gostaria de estudar hoje com os irmãos é algo que eu tenho estudado ao longo do tempo e tem despertado sempre a minha vida pessoal com Deus, a minha vida com o próximo, e tem feito com que eu mudasse um pouco a visão que eu tinha de religião. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. No primeiro texto que nós iremos ler esta manhã, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Antes de lermos a passagem, curve a sua fronte, eu vou dirigir uma prece ao nosso Deus. Amado Pai, estamos agora como teu povo, prestes a lermos as primeiras palavras que o Senhor tem para nos dirigir nesta manhã. Teu Espírito continue presente como esteve até o momento, possa abrir a nossa mente na compreensão da tua mensagem e o nosso coração para que possamos amá-la. Abençoe a todos presentes aqui e também aqueles que acompanham este culto e prestam este culto através da internet. São bênçãos que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, Lucas 9, 23 diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nesta passagem, Jesus deixa claro a todos aqueles que desejam tornar-se seus seguidores que eles devem tomar a sua cruz e dia a dia tomar a sua cruz e seguir ao Mestre. Enquanto eu meditava nessas palavras, que o seguidor de Cristo deve tomar a sua cruz dia a dia, não é dia sim, dia não, não é uma vez por mês, não é apenas aos sábados, mas dia a dia deve tomar a sua cruz e seguir ao Mestre. Enquanto eu meditava, ontem eu me deparei com uma notícia que me deixou chocado. Eu fiquei chocado com a notícia. Eu li uma notícia a respeito de um jovem adventista, um jovem seguidor de Cristo, com os seus 32 anos de idade, 32 anos, casado, 3 filhos, e eu li a atrocidade que foi feita com esse jovem. Ele, aos 32 anos de idade, com 3 filhos, casado, ele e toda a sua família, eu li ontem a notícia, há alguns anos ele foi sequestrado e os seus 3 filhos foram assassinados na sua frente, sumiram com a sua esposa, e depois de ele presenciar tudo isso, o sequestrador vazou os seus 2 olhos e o jogou num poço por vários anos, onde ele foi encontrado morto depois. E eu trouxe a notícia aqui para ler junto com os irmãos. Eu gostaria que você lesse a notícia comigo, está em 2 Reis, capítulo 25, a partir do versículo 2. 2 Reis, capítulo 25, a partir do versículo 2. Aqui está a notícia que eu acabei de citar aos irmãos. 2 Reis 25, a partir do versículo 2 até o versículo 7, diz assim: a cidade ficou sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os seus olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze
e o levaram para a Babilônia. Aqui nós temos o relato que eu mencionei, é tão sério quando eu dei a notícia no início do culto, esse relato é verdadeiro, é sério. O que eu relatei aos irmãos realmente aconteceu. Aqui diz a história de um rei, o rei Zedequias, que aos seus 32 anos de idade foi feito cativo pelo rei Nabucodonosor, e assim que ele foi preso, levaram até a cidade de Ribla, onde estava o rei Nabucodonosor, e na sua frente, as últimas coisas que ele viu foi o assassinato de seus filhos, a sua esposa, depois lendo outras passagens e concubinas, foram dispersas, levadas, cativas, sumiram, e os seus 2 olhos foram vazados, e ele foi levado preso para a Babilônia, onde ele morreu preso na escuridão, sem poder enxergar. Aqui está o relato da história de Zedequias. Quando eu li isso, e você pode ter pensado a mesma coisa, ele era o rei de Judá. E por que Deus permitiu que esta atrocidade acontecesse com esse homem? Então nós precisamos entender, acima de tudo, quem era Zedequias acima de tudo. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho aqui no capítulo 23 de 2 Reis, 23, o versículo 36. 2 Reis 23, versículo 36, ali o penúltimo verso, diz assim: Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele, e diz então que Nabucodonosor voltou e pegou Jeoaquim e o levou cativo para a Babilônia, juntamente com alguns príncipes e nobres de Jerusalém. Capítulo 24, versículo 8 e 9. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. O pai de Joaquim, se nós lermos alguns versos antes, era Jeoaquim. Continuando a leitura. Versículo 10. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, versículo 11. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, e o rei da Babilônia. Guardem agora o que eu vou falar. No 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Nabucodonosor, no 8º ano, guardem isso, do reinado de Nabucodonosor, ele levou cativo quem? Joaquim. Então nós tínhamos o rei Jeoaquim. Quando Nabucodonosor invadiu pela primeira vez, ele levou Joaquim para a Babilônia e deixou governando em seu lugar Joaquim, seu filho, que reinou apenas por 3 meses. No 8º ano do seu reinado, Nabucodonosor leva cativo Joaquim e deixa em seu lugar um outro rei. Vejam o versículo 17 de 2 Reis 24, versículo 17. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Então, ao levar Joaquim cativo para a Babilônia, isso, quando foi que Nabucodonosor veio e levou Joaquim cativo? Em que ano do seu reinado que foi? 8º ano, guardem isso, mais para frente iremos precisar dessa informação. Ao 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele veio, levou Joaquim e deixou em seu lugar para reinar em Israel, quem? O seu tio paterno, Matanias, a quem ele deu o nome de Zedequias. Ou seja, Zedequias era irmão de Jeoaquim, aquele primeiro rei o qual Nabucodonosor havia levado cativo para a Babilônia. Então Zedequias ele era irmão de Joaquim, o primeiro rei levado cativo por Nabucodonosor. Ele era tio
de Joaquim, a quem havia se rebelado contra Nabucodonosor. E Zedequias tornou-se rei em que ano do reinado de Nabucodonosor? 8º ano. Ele tornou-se então rei, e aí versículo 18. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias, tio de Joaquim, começou a reinar no 8º ano de Nabucodonosor, com apenas 21 anos de idade, reinou por 11 anos, quando aos 32 anos de idade aconteceu aquela fatalidade que eu mencionei a vocês. No início, eu li Lucas 9, versículo 23, onde diz que os seguidores de Cristo devem tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Nessa época, você pode imaginar que seguir o Deus verdadeiro deveria ser muito difícil, porque todo o seu povo estava em cativeiro, todo o seu povo. Quando aconteceu aquela atrocidade com Zedequias, há 8 anos atrás, Nabucodonosor já havia levado Joaquim e alguns de Israel. Então, em Babilônia já existiam vários cativos do povo de Deus ali, fazendo trabalhos forçados, como escravos, com a sua liberdade tolhida. Já existiam vários. Muitos já estavam dispersos fora de Jerusalém, porque o reino de Judá não era só Jerusalém. Existiam várias cidades ao redor. E todos aqueles que moravam fora de Jerusalém estavam em extrema pobreza, extrema miséria. E existiam aqueles que moravam dentro dos muros de Jerusalém com Zedequias. Então você pode imaginar qual era a situação se você vivesse naquela época e fosse um adorador do Deus vivo, do Deus dos céus. Você ou estaria cativo como escravo em Babilônia, ou estaria na miséria ao redor de Jerusalém, ou estaria dentro da cidade de Jerusalém, quando aconteceu essa atrocidade com Zedequias, e dessa vez Nabucodonosor entrou e destruiu tudo, acabou com o templo, acabou com os muros da cidade, devastou Jerusalém. E o sítio em volta de Jerusalém durou 3 anos. Então imagine o estado de pobreza e de fome que Jerusalém se encontrava. Então, se você vivesse naquela época, você estaria em uma destas situações, se você fosse um verdadeiro adorador do Deus Altíssimo. Acontece que Deus não deixou o seu povo carregando a sua cruz, isolados, sozinhos e sem a sua palavra. Com os cativos em Babilônia, já no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, e nós vamos olhar, já estavam lá Daniel e os seus 3 amigos. Aqueles que viviam em miséria ao redor de Jerusalém, fora dos muros, o profeta Ezequiel já estava com eles, proclamando as mensagens de Deus. E com aqueles que estavam dentro de Jerusalém, com Zedequias, o profeta Jeremias, já experiente, estava ali propagando a mensagem do Deus do céu. Então, na mesma época, onde estava o povo de Deus, existiam ali os seus servos, proclamando a sua mensagem, proclamando a sua promessa e dando conforto ao povo. E sabe qual era a mensagem de Jeremias para o rei Zedequias? Antes que ele fosse preso cativo, antes que ele fosse morto, vamos ler, está em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias. E nós vamos muito de Jeremias para Reis e para Daniel, mas agora em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 8. Jeremias 29, a partir do versículo 8. Antes daquela atrocidade acontecer com Zedequias e toda a sua família, Deus havia enviado uma mensagem a ele por intermédio do profeta Jeremias. E olha qual foi a mensagem que Jeremias entregou para o rei. Jeremias 29, a partir do versículo 8, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia, quanto tempo? 70 anos. Ou seja, após 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei para convosco a minha boa palavra.
tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Antes de Zedequias, antes de acontecer aquela atrocidade a Zedequias, Jeremias foi até ele. E sabe por que Deus enviou Jeremias até Zedequias? Porque se nós lermos um pouco antes, olha só, o irmão dele, Jeoaquim, se rebelou contra Nabucodonosor e foi levado cativo. O seu sobrinho mal reinou e já havia se rebelado também e foi preso. E então, Nabucodonosor, ao invés de acabar de vez com tudo, ele falou o seguinte: não, Zedequias, vem cá, eu vou deixar você como rei aqui em Jerusalém, tá bom? Eu peço apenas que você seja leal a mim, apenas isso, seja leal. E quando nós lemos, sabe o que representava a lealdade do rei Zedequias a Nabucodonosor? Representava apenas pagar os tributos para Nabucodonosor. Ele continuava como rei, ele dava as ordens, o povo vivia em segurança, o povo podia plantar, colher e viver desde que pagassem os tributos financeiros e da colheita para Nabucodonosor. Só que, assim como os anteriores, os seus antecessores, Zedequias, influenciado pelos oficiais de Jerusalém, estava tramando uma rebelião contra o rei Nabucodonosor. Como Deus sempre havia livrado o povo, Zedequias imaginava que iria livrá-lo novamente. E ele estava sendo influenciado por essas pessoas. Então Deus falou: Jeremias, vai até o rei e fala para ele o seguinte, que tem que ficar sobre o domínio de Babilônia por 70 anos. Quem mandou fui eu que mandei. Eu que enviei Babilônia para fazê-los cativos, porque já que vocês não cumpriam a minha promessa, não cumpriam a missão que eu dei para vocês, de atrair os povos, já que vocês não atraíam ninguém para mim, então eu dispersei vocês para que vocês levem a minha mensagem às outras nações. Então, diga para Zedequias, é para ficar de cabeça baixa, 70 anos, pagando os tributos, ele continua como rei. Deixe isso claro para Jeremias. Deixe claro para Jeremias que a cruz que ele tem que levar por ser meu seguidor é apenas manter firme na mente do povo que o povo deveria suportar essa situação por 70 anos. Enquanto o povo deveria suportar a cruz de Jeremias, era manter vivo na mente do povo a promessa de Deus. 70 anos e Deus irá tornar para cada um de nós. A cruz de Daniel e os seus amigos era um pouquinho mais complicada onde eles se encontravam. A cruz daqueles que estavam com Ezequiel ao redor, na miséria, na pobreza, onde Ezequiel até profetizou sobre o vale de ossos secos, era muito pior. Porque esses que estavam desprotegidos viam os caldeus, os amorreus, os moabitas, toda hora iam até os seus lares, roubavam, saqueavam, levavam seus filhos presos, escravos. Era uma situação muito pior. Então, cada um tinha a sua cruz naquele momento para levar. E a de Zedequias era apenas cumprir a palavra de Deus, pagar os tributos e ser sujeito a Nabucodonosor. Era apenas isso que ele deveria fazer. Só que Nabucodonosor, de todos os reis que nós podemos ler, ele era tudo menos bobo. Tudo menos bobo. E então, antes de colocar Zedequias no poder, ele pediu algo para Zedequias. Ele pediu algo para ele. E só para lembrar, Nabucodonosor colocou Zedequias como rei em que ano do seu reinado? 8º. Então Nabucodonosor já era rei há 8 anos, e há 8 anos como rei ele colocou Zedequias como rei em Jerusalém. Olha o que Nabucodonosor havia pedido para Zedequias. Vamos em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 13. 2 Crônicas, vem depois ali de Reis, né? Primeira Crônicas, segundo livro de Crônicas, 36, versículo 13. Segunda Crônicas 36, versículo 13, olha que Nabucodonosor, quando colocou Zedequias como rei, olha o que ele pediu para Zedequias. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, o que tinha o quê? Ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, tanto que se obstinou o seu coração. Então, Zedequias havia ajuramentado, havia jurado, prometido por Deus que ele seria o quê? Fiel a Nabucodonosor. Aqui diz que Zedequias rebelou-se contra aquele a quem ele havia jurado por Deus que iria ser devoto.
Quando nós lemos no livro Profetas e Reis, Ellen White dá um destaque muito grande a esse fato de Zedequias ter jurado a Nabucodonosor que seria fiel a ele. E Nabucodonosor, na realidade, exigiu isso, porque toda hora que ele colocava um rei, o rei se rebelava, o rei queria dominar de novo, e ele tinha que ir até lá. E agora, no última, derradeira opção, ele coloca Zedequias e fala, olha, você vai ficar rei, vai governar tudo aqui, paga o tributo, tudo bem? Tudo bem, mas ó, você tem que me jurar por Deus, pelo Deus dos céus, o Deus o qual você serve. E Zedequias, então, jurou por Deus que ele seria o quê? Seria leal e fiel a Nabucodonosor. Mas nós sabemos, eu comecei relatando o fim de Zedequias, nós sabemos que tudo o que Zedequias não fez, tudo que ele deveria fazer, ele não fez. Ele não foi fiel a Deus, não cumpriu seu juramento, foi contra a palavra de Deus e não cumpriu o que ele havia prometido a Nabucodonosor em nome de Deus. Agora, sabe por quê é tão importante esse verso? Sabe por que é tão importante saber que Zedequias havia prometido em nome de Deus que ele seria fiel a Nabucodonosor? Nós vamos ler agora algumas passagens onde nós vamos entender um pouco de datas e cronologias. E eu vou precisar muito da atenção dos irmãos. Vou precisar muito, porque nós vamos ler algumas datas e se você perder um pouco, você depois não vai entender o porquê esse juramento era tão importante. Como nós lemos em 2 Reis 24, apenas para repetir, Zedequias tornou-se rei em que ano? 8º ano do reinado de Nabucodonosor. Ok? Dúvidas até aqui? Vamos ler outras passagens? Voltemos lá para 2 Reis. Não vamos ler 2 Reis 24, 18, porque nós lemos. Quanto tempo Zedequias reinou? Ele começou a reinar com 21 anos, reinou quanto tempo? 11 anos. Então, se ele começou no 8º ano do rei Nabucodonosor e reinou por 11 anos até ele acontecer toda aquela barbárie com ele, qual era o ano do rei Nabucodonosor nessa época? Qual? 16º, 17º. 9º, é isso? Vamos ver. Só que ele se rebelou antes. Ele se rebelou e nós vamos ver, foi pelo 16º e 17º ano que ele se rebelou. Nós vamos ler a passagem, foi no 8º ano do seu reino. E a cidade ficou sitiada por 3 anos, culminando no 19º ano do reinado de Nabucodonosor. Olha só, quando Zedequias foi preso, vazado os olhos e tudo mais, Nabucodonosor já era rei por quanto tempo? Por quanto? 19. Dúvidas até aqui? Por 19 anos. Nabucodonosor já era rei quando Zedequias fez o que fez. Agora eu gostaria que vocês lessem comigo Jeremias, capítulo 38, a partir do versículo 17. Olha só, para ficar claro que Jeremias havia dito em outra passagem a Zedequias. Então, a partir do versículo 17, Jeremias 38. Então disse Jeremias a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes, os babilônios, me entreguem na mão deles, e eles, o quê? Escarneçam de mim. Olha só, Zedequias estava preocupado com a sua imagem. Olha, eu tenho receio de repente Nabucodonosor me pegar e jogar com aqueles judeus que agora já estão do lado deles, que não permanecem fiéis. E eles vão caçoar de mim, que eu não consegui ser firme, eu não consegui ser rei. O medo dele era o quê? Que escarnecessem dele. Continuando o versículo 20. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram
e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, todas as tuas mulheres e os teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia será preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então, Zedequias começou a reinar, e no 8º ano do seu reinado, 16º, 17º ano de Nabucodonosor, ele rebelou-se. Não cumpriu a palavra que Jeremias mais uma vez falou para ele, falando: se você for fiel a Deus e voluntariamente ceder ao rei da Babilônia, esta cidade ficará o quê? Ficará intacta, não será destruída. Mas por sua culpa, se você não cumprir, essa cidade será queimada, você irá perder a vida, sua família, e o texto foi bem claro. No 8º ano, ele se rebelou, Nabucodonosor veio, sitiou, cercou Jerusalém, deixou toda a cidade isolada por 3 anos. E após 3 anos, foi quando Zedequias foi preso, e esse era o 19º ano do reinado de Nabucodonosor. E por que eu enfatizo tanto essas datas? O que é interessante na vida de Zedequias é que quando ele se tornou rei, Nabucodonosor já era rei há muito tempo. Quando ele tornou-se rei, Nabucodonosor pediu que ele jurasse perante o Deus dos céus que ele seria fiel e manteria a sua palavra. E por que essas informações são tão importantes? Por que Nabucodonosor esperou quase 20 anos para acabar de vez com Jerusalém? Por que ele esperou quase 20 anos? Porque a primeira vez que ele chegou foi no 1º ano do seu reinado, quando ele levou Jeoaquim. E Jeoaquim conta a história que ele viveu, o irmão de Zedequias, ele viveu lá com Nabucodonosor um bom tempo até. E viveu bem, não viveu em miséria. E nesse 1º ano que ele invadiu, passaram-se 20 anos. Por que Nabucodonosor esperou 20 anos para destruir Jerusalém? Por que Nabucodonosor, ainda assim, depois de 2 rebeliões, ele optou por colocar Zedequias como rei e pediu para que ele jurasse? E a própria Bíblia nos dá a resposta. Eu gostaria que você abrisse agora no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel, capítulo 1, o primeiro versículo, de 1 a 3. Daniel 1, de 1 a 3 diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, quem era Jeoaquim, irmão de quem? Zedequias, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E aí continua, mostrando que junto com Jeoaquim e os utensílios, quem mais foi levado no 1º ano do reinado de Nabucodonosor? Quem mais? Daniel e os seus 3 amigos. Ou seja, assim que Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez, 20 anos antes de Zedequias ter sido exterminado, ele levou Jeoaquim, os utensílios da casa do templo, e levou também quem? Cativo, Daniel e os seus 3 amigos. Daniel 2, versículo 1. Daniel 2 trata do primeiro sonho que o rei teve e Daniel, inspirado por Deus, pôde interpretar. Daniel 2, versículo 1. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Em que ano do seu reinado Nabucodonosor teve o sonho? Que ano? 2º ano. Em que ano Daniel desvendou o sonho de Nabucodonosor? Que ano? Que ano que foi? 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, o que foi que ele disse? No mesmo capítulo, versículo 47 ao 49, olha o que diz. Depois que interpretou o sonho, no 2º ano de seu reinado, olha o que Nabucodonosor disse. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia.
A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Que ano do reinado de Nabucodonosor foi isso? Que ano? Segundo. 6 anos depois, Nabucodonosor coloca Zedequias como rei. E se nós lermos o capítulo 3 de Daniel, fala do quê? Da fornalha. Quer dizer, da fornalha. A fornalha aconteceu, certamente, não tem a data precisa, mas pelo que nós lemos e entendemos, bem antes do 20º ano do reinado de Nabucodonosor. E aqui, quando Nabucodonosor nós conhecemos, ele ameaçou jogar os 3 companheiros na fornalha, ameaçou jogar, os 3 falaram o quê? Olha, pode jogar. Não, eu vou mandar tocar de novo. E acho que Nabucodonosor até poderia ter falado diferente, poderia ter falado, olha, eu vou mandar tocar de novo, não quer ajoelhar, não ajoelha, mas dá uma agachada. Agacha, você não está nem ajoelhado e também não está em pé. Então ninguém vai olhar para vocês e falar, os caras estão em pé. E eu também não vou ficar chateado, porque ninguém vai vir falar nada comigo. Então agacha, se você agachar, está tudo bem. Eu penso que ele falou, eu vou mandar tocar de novo. E os 3 falaram que, olha, rei, faz o que você quiser. Se quiser mandar tocar de novo, toca, mas já fica sabendo. Fica sabendo agora. Nós não vamos ajoelhar. E se o nosso Deus quiser livrar, ele livra da fornalha. E se também não quiser, nós estamos prontos aqui, mas nós vamos ser fiéis a quem? Ao nosso Deus. Então, Nabucodonosor já havia conhecido quem eram os judeus. Ele já havia conhecido quem eram os verdadeiros seguidores do Deus Altíssimo. Então, muito tempo depois, muitos anos depois de já ter tido testemunho de Daniel, dos seus 3 amigos, foi quando ele chegou a Zedequias e pensou o seguinte, poxa, aqui tem um povo bom. Eu tenho 4 lá que governam o reino comigo e vieram daqui. Poxa, esse que eu vou colocar é irmão do rei. Ele serve o Deus Altíssimo. Então é o seguinte, Zedequias, vem cá. Você vai ser o rei agora, tá bom? Tudo bem. Mas Zedequias, acho que Nabucodonosor pensou, poxa, os caras toda hora querem se rebelar, o povo rebelde aqui, já sei o que eu vou fazer, Nabucodonosor pensou. Vou pedir para ele fazer um juramento perante o quê? O Deus dos céus, porque os outros lá que servem o Deus do céu, eu confio o reino na mão deles. Eu imagino Nabucodonosor perseguindo Zedequias, quem estava comandando o reino? Daniel e os seus 3 amigos, judeus. Então ele pediu Zedequias, e Nabucodonosor sabia sobre Jeremias. Então ele falou, bom, vou pedir para que ele jure pelo Deus dos céus. E se ele fizer isso, ele será igual àqueles outros que eu conheci. Ele dará um bom testemunho como os outros deram também. Então eu vou colocá-lo como rei. E nós sabemos, como eu já disse no início, que não foi isso que Zedequias fez. Por isso, muito tempo depois, muitos anos depois, de o mundo conhecido da época, da principal nação que existia naquele momento, já ter conhecido e ter visto testemunho daqueles que eram fiéis a Deus, foi quando então a paciência de Nabucodonosor esgotou-se. E ele voltou, acabou com Zedequias e acabou com toda a cidade de Jerusalém, dispersando todo o povo. Mas Nabucodonosor se iludiu, porque ele achou que Zedequias, se ele fosse fiel ao Deus dos céus, como os outros eram, Zedequias agiria da mesma forma. E foi aí que Nabucodonosor se enganou. Nabucodonosor veio, invadiu, destruiu. E quando ele invadiu Jerusalém, matou muita gente. E diz que nas ruas tinham praticamente rios de sangue. Acabou com os muros da cidade, acabou com o templo que depois de muitos anos foi reconstruído. Mas Jeremias estava dentro da cidade. Jeremias estava lá. E Jeremias, ele era fiel a Deus. Jeremias, ele levava a sua cruz. Ele escolheu e levou dia a dia a sua cruz. E o que foi que aconteceu com Jeremias quando Zedequias foi morto e a cidade invadida? Eu quero que você veja comigo. Jeremias, no capítulo 39, versículo 11 e versículo 12. Jeremias 39, versículo 11 e o versículo 12. Olha o que diz aqui. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo, ou seja, Nabucodonosor falou para o seu principal general a respeito de Jeremias. E olha o que ele falou de Jeremias. Toma-o, cuida dele
e não lhe faças nenhum mal, mas faza-lhe como ele te disser. Olha, Nebuzaradan, invade a cidade, mata todo mundo, leva preso, faz o que você quiser. Mas, Jeremias, eu quero que você pegue Jeremias. Porque Jeremias é igual aos 3 que eu tenho aqui. E Jeremias falou que tem 70 anos aí, que os caras têm que ficar sobre a minha guarda. E ele foi fiel. Então, pega Jeremias, cuida dele. Não mate e faze tudo conforme ele pedir, como ele te disser, como ele falar para fazer. Aqui nós temos, num mesmo momento de perseguição, numa mesma época onde o povo de Deus, o povo escolhido de Deus naquela época estava sendo perseguido, nós temos várias histórias em vários lugares diferentes. O ponto comum aqui é, aqueles que escolheram tomar a sua cruz e seguir o Mestre dia a dia, por mais difíceis que fossem as cruzes que eles levavam, Deus sempre esteve ao lado deles, os protegeu e os guardou. E a Dani, a minha esposa, ela sempre fala assim, Deus honra a quem o honra. Às vezes nós imaginamos que tomar a cruz de Cristo é passar por sofrimento. A gente imagina isso mesmo, e tem esse sentido também. Às vezes imaginamos que tomar a cruz é vir problemas. Esse problema veio, eu tenho que carregar. Tomar a cruz de Cristo não é apenas um símbolo de dor, não é apenas um símbolo de sofrimento e nem de perseguição, mas é um símbolo de orgulho. É um símbolo de que nós estamos seguindo os caminhos do nosso Mestre, da pessoa que nós mais devemos amar. A cruz de Cristo não é um símbolo só de sofrimento, mas é de honra também. A cruz de Cristo simboliza honrar a Deus onde nós estivermos. Carregar a cruz implica em cumprir a missão pessoal que Deus nos deu. A missão pessoal de Daniel e os 3 era influenciar em Babilônia. De Ezequiel era estar com os pobres e miseráveis. Jeremias alertar o povo para que ele não fosse destruído. E Zedequias manter a ordem do reino por 70 anos. Cada um tinha uma cruz, uma missão pessoal para cumprir no plano de Deus na mesma época. E aqueles que cumpriram, carregaram e honraram ao Deus dos céus. Eles não tiveram uma vida fácil. Não tiveram uma vida fácil, mas tiveram uma vida honrada, a qual Deus sempre os protegeu e os honrou. E aquele que optou por não carregar a sua cruz, como eu contei no início, teve um final muito trágico. Agora você pode pensar que entre eu, Daniel, e Zedequias pode haver uma grande diferença. Ou você pode pensar que entre você e Zedequias possa existir também uma grande diferença. Você pode pensar que Zedequias era um sanguinário, você pode pensar que ele era um mau caráter, você pode pensar muitas coisas. Mas quando nós lemos na passagem de Jeremias, Jeremias falou para ele, qual era a preocupação? Qual era a preocupação de Zedequias? Ele está preocupado com o quê? Com o quê? Que zombassem dele. Ele estava preocupado se iriam escarnecer dele. Ele estava preocupado com a sua imagem. Ele estava preocupado em ser bem visto pelas pessoas. Essa era a preocupação dele. E não era honrar ao Deus dos céus. No livro Profetas e Reis, eu tenho aqui o livro, no celular tem uma passagem que fala de Zedequias e diz assim no livro Profetas e Reis, no capítulo que trata do assunto, diz assim: ele sacrificou sua nobre liberdade varonil, ele estava ali na casa dos 29 anos quando se rebelou, e tornou-se um servil escravo da opinião pública. Tornou-se um escravo da opinião pública. Sem nenhum propósito pré-determinado de fazer o mal, era não obstante resoluto em permanecer corajosamente ao lado do direito. Convicto como estivesse do valor dos conselhos dados por Jeremias, não tinha a energia moral para obedecer e, como consequência, avançou firmemente na direção errada. Nós vemos aqui que Zedequias não era mau, ele não planejava o mal, ele não tinha intentos pré-determinados ruins em seu coração. Não era uma pessoa má. Mas ele também, como diz aqui, ele não estava firme, ele não possuía energia moral suficiente para fazer o que era certo. Meus queridos, não basta apenas não sermos maus. Não basta apenas parecermos bons. Mas aquele que está disposto a carregar a cruz do Mestre e a honrá-lo,
precisa ter a energia moral suficiente para fazer o que é correto. E quantas vezes eu, Daniel Rolander, quantas vezes eu me assentei aqui, prestei um culto no sábado, às quartas, aos domingos, e eu achava que isso já bastava. Quantas vezes, por apenas buscar a Deus, eu li a lição da escola sabatina, ou eu participo de uma classe bíblica. Quantas vezes eu vi tudo isso e pensei, está bom, eu não desejo mal para ninguém, eu não faço mal para... Acho que isso já está bom, acho que isso já serve. Mas quantas vezes eu deixei realmente de fazer aquilo que era o correto? Quantas vezes eu me omiti? Quantas vezes eu cochilei? Quantas vezes eu preferi ficar em casa? Quantas vezes eu busquei os meus próprios interesses e deixei de honrar a Deus? E provavelmente Ele também não pôde me honrar. Na mesma época, lições diferentes. Mas a mensagem para nós, para cada um de nós, permanece a mesma ainda hoje. Está em Lucas. Nós lemos uma e vamos ler outra. Em Lucas, capítulo 14, versículo 27 e o versículo 33. Lucas 14, o versículo 27 e o versículo 33, que diz assim, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E como nós temos falado nisso, não é? Todo o trimestre da escola sabatina, falando sobre o mesmo tema. Temos classe de discipulado em nossa igreja, onde nós falamos o que é ser um discípulo. Ser um discípulo é seguir os passos do mestre. E quem não puder carregar a sua cruz, quem não carregar, não pode ser um discípulo de Cristo. E o versículo 33 que diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus queridos, Zedequias, aquele jovem adventista, o qual relatei no início, em todo o seu período de vida, nos seus 32 anos de vida, ele não estava disposto a renunciar à sua preferência pessoal. Ele não estava disposto a renunciar à opinião pública. Ele queria fazer a sua própria vontade. E você que está aqui hoje, o que é que você precisa renunciar para seguir verdadeiramente os passos do Mestre? É alguma ideia pessoal que você tem? É o trabalho em excesso? É o amor ao mundo, as coisas, a matéria? É algum pensamento enraizado que você tem, onde você acha que você sim sabe o que é melhor para você e não Deus? Meus queridos, hoje o convite que Cristo nos faz é para sim, não como Zedequias, mas como Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, nós renunciarmos aquilo que nós queremos para a nossa vida e permitirmos que Deus faça aquilo que Ele sabe, com certeza, o que é melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã e tenhamos um ótimo sábado na presença de Jesus. Amém. Depois dessa linda mensagem, continuando a nossa adoração, vamos adorar cantando o hino de número 35. Ao sinal do regente, nos coloquemos em pé.
Oremos ao nosso Deus. Amado Pai, mais uma vez agradecemos. Agradecemos porque o Senhor todo dia tem buscado nos alertar, todo dia o Senhor tem buscado falar ao nosso coração de que o Senhor quer cuidar de cada um de nós, de que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E quantas vezes nós temos desprezado este amor e quantas vezes perdemos o privilégio de nos sentirmos cuidados por Ti, sentirmos que o nosso dia, a nossa vida, as nossas tarefas estão nas Tuas mãos. Quanta paz nós perdemos, quanto sentimento deixamos de lado. Mas pedimos, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, na certeza de que o Senhor nunca muda, na certeza de que o Senhor é fiel em cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, nós pedimos que, a partir deste sábado, nós possamos ter uma nova vida ao Teu lado, possamos buscar o Senhor com amor, com retidão, e possamos ter a energia necessária para fazermos aquilo que é correto e aquilo que o Senhor designou para cada um de nós. Teu Espírito continue presente nos momentos importantes da Escola Sabatina, onde iremos rever algumas lições e passagens importantes para o nosso viver ao Teu lado. São bênçãos que nós lhe pedimos, na certeza dos méritos do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém, Senhor.